Boa noite, web espectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando a edição de 6 de abril de 2016, desta quarta-feira, do Jornal da Cidade, aqui pela TV Itajubá. Vamos às manchetes do dia de hoje. Autismo. A neuropediatra Elizabeth fala mais sobre o tema. E trecho da rodovia BR-459 que cedeu está com obras adiantadas. E Eduardo Cunha vai recorrer contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o vice-presidente Michel Temer. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. Itajubá registrou os maiores volumes de chuvas em 25 anos no mês de janeiro de 2016. No dia 27 de janeiro, a pista de rolamento da BR-459, quilômetro 172, sentido Itajubá-Lorena, próximo à empresa Cabelalto, cedeu e uma cratera foi aberta no local. A TV Itajubá fez o registro em janeiro e também no início de março. Hoje, pouco mais de 2 meses depois, nós voltamos para registrar. Confira as imagens e o andamento das obras. No dia 28 de janeiro, pouco tempo após a chuva que danificou a BR-459, a TV Itajubá registrou as condições da pista. Mais de um mês depois, voltamos ao local. As obras já estavam em andamento e os motoristas estavam desrespeitando a proibição da passagem de veículos pesados no local. Hoje, 2 meses após o desmoronamento de parte da rodovia, a equipe da TV Itajubá foi conferir e as obras estão bastante adiantadas. A passagem de veículos pesados ainda está proibida e não há previsão de término da obra. E a Prefeitura de Itajubá conquistou recursos para a construção, reforma e ampliação das unidades de saúde do município e está construindo um novo posto de saúde no bairro Santo Antônio. O posto de saúde do bairro Santo Antônio está sendo construído na rua Jaime Wood e irá acolher uma equipe composta por médicos, clínico geral, enfermeira, um técnico em enfermagem e agentes comunitários de saúde. A TV Itajubá irá acompanhar o andamento das obras. E para dar continuidade às entrevistas que anunciamos ontem, a TV Itajubá hoje recebeu a doutora Elizabeth, que é neuropediatra e tem muito o que nos ensinar. Se você perdeu o jornal de ontem, basta procurar o nosso canal no YouTube, pois esta semana o Jornal da Cidade será especial. Na próxima sexta-feira, dia 8, acontece em Itajubá o 3º simpósio sobre o autismo, organizado pelo Grupo de Amigos e Pais dos Autistas de Itajubá, o GAPA. Durante toda a semana, a jornalista Marina Iba está conversando com especialistas para que possamos conhecer um pouco mais sobre o transtorno de espectro autista e seus tratamentos. Confira a entrevista de hoje. Olá, Carlos. Hoje eu estou aqui com a doutora Maria Elizabeth, ela é neuropediatra e vai contar um pouquinho pra gente do trabalho dela, do diagnóstico, né, do autismo também. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem. Conta pra gente um pouquinho, né, como que funciona o seu trabalho, que eu sei que o diagnóstico ele não é feito só por um profissional. Isso. Como que funciona isso? Tem o exame, tem remédio, tem tratamento? Então, o autismo, ele é um quadro que muitas vezes é fácil fazer o diagnóstico porque os sintomas são muito evidentes, mas nem sempre é assim nas várias pessoas. Mesmo porque o autismo ele é classificado em leve, moderado e grave. Então, os graus leves de autismo, eles dão mais dificuldade no diagnóstico, principalmente se ele vem associado com pessoas com inteligência normal e muitas vezes acima da média.
Porque o autismo, ele é um distúrbio comportamental que a pessoa tem. Independe da inteligência dessa pessoa. Então, nós temos autistas que podem ser deficientes mentais, podem ser inteligência normal ou inteligência acima da média. E muitos gênios podem ser autistas. Então, os quadros mais clássicos, que as pessoas têm diagnóstico pronto, não precisa nem de um especialista, geralmente são os casos de autismo mais grave com inteligências abaixo da média ou até deficientes mentais ou intelectuais. Quando a criança tem uma inteligência normal ou acima da média e um autismo leve ou moderado, aí o quadro já fica bastante amplo e com mais dificuldade, porque muitas vezes o que acontece é só um comportamento um pouco estranho, uma birra exagerada, uma criança mais difícil, e isso as pessoas acham muito normal e convivem com isso, e muitos familiares facilitam a vida daquela criança. Então, para eles é normal, por exemplo, nós não vamos mais em pizzaria, porque ele só aceita se ele sentar naquela mesa. A gente chega lá, aquela mesa está ocupada, ele faz uma birra, a gente tem que voltar. Então, para muitas famílias, eles vão se adaptando aos comportamentos alterados, e quando a gente começa uma investigação, eles nem acham que isso é um problema, porque eles já se adaptaram a isso. Então, o diagnóstico de autismo, às vezes, é necessário eu fazer várias observações que, às vezes, numa consulta médica não é suficiente ou é muito pouco tempo. Então, um fonoaudiólogo, um psicólogo, quando ele está pensando no autismo, ele tem uma linha a seguir e ele vai tentar localizar informações precisas onde tem os déficits típicos do autismo. Isso ajuda a gente no nosso diagnóstico. Sim, e pelo que eu conversei um pouquinho no sábado e conversei ontem com a Ana Luísa também, certo. Eu acho que esse diagnóstico ele precisa de uma equipe especializada, de profissionais, mas precisa da equipe maior de todas, que é a equipe de dentro de casa, né? Isso mesmo. Que é essa observação, assim, o que a senhora indica, conselho para estar atento assim, no comportamento? Hoje em dia, os especialistas eles estão dizendo que quando você suspeita de uma criança com autismo aos 2 anos, por causa de um atraso da fala, que geralmente ocorre, não é necessário ter atraso de fala para ter autismo, mas é muito frequente. Então, quando os pais procuram um especialista por causa do atraso de fala, hoje já é considerado tardio o diagnóstico. Por quê? Porque todos nós sabemos que o cérebro do bebê, ele ainda evolui muito até os 2 anos em termos de produção neuronal e morte de neurônio. O que é essa morte? É uma morte normal, natural, é um remodelamento. É como se a natureza preparasse aquele bebê com muitas células nervosas, mas depois a natureza vê, não, aqui eu preciso de menos, aqui eu preciso de menos, e vai tendo um remodelamento, inclusive com morte neuronal, a vida toda nossa. Até os 2 anos, o bebê tem muito mais células no cérebro do que o adulto. Então, você imagina, se é mais fácil eu ensinar uma matéria para um jovem do que para um adulto, porque ele tem o cérebro dele ainda imaturo, não especializado. Então eu quero que ele especialize nisso, é mais fácil eu pegar um jovem do que eu pegar um adulto que já está especializado e falar, agora você vai fazer outra coisa na sua vida. Imagine se eu pego um bebê com menos de 1 ano e já começo a intervir com tratamento contra o autismo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse cérebro desenvolva diferente. Eu remodelo esse cérebro de uma forma mais normal. E com certeza no futuro essa criança vai ter uma clínica mais branda do que teria se eu pego ela com 2 anos, com 7 anos. Existe escola para autismo em São Paulo, que, para variar, muito cara, né, para a população geral, particular,
que só pega crianças até 2 anos, 11 meses e 29 dias. Com 3 anos ela não aceita mais. Por quê? Porque a gente perde muito da possibilidade de tratamento. É claro que a gente tem tratamento para todas as idades. O cérebro sempre está em desenvolvimento. Mas se eu tenho um bebê de 1 ano, que você chama pelo nome, ele não dá atenção. Que você dá um brinquedo, ele brinca sozinho, ele não compartilha aquele brinquedo com o pai. É muito comum o bebê, mostra para a mãe, chama a mãe, que eu mostro para ele um brinquedo na prateleira ou um brinquedo no chão, e ele olha para o brinquedo e olha para a mãe. Uma criança que não faz isso, essa criança tem risco para autismo, muito alto. Então, é muito melhor eu ficar em dúvida e iniciar um tratamento, estimulando a socialização, a visão, a interação dessa criança, porque aí ela já vai ser formada de forma diferente e aos 2 anos que ela teria um quadro típico de atraso de fala, de autismo, ela pode nem ter esse quadro. A gente ouve especialistas falar no congresso de crianças que foram diagnosticadas precocemente antes de 2 anos e tiveram uma intervenção de tratamento intensiva, que é o que é falado atualmente. E elas, depois de um tempo, elas estavam no espectro do autismo, elas saíram do espectro do autismo. Então, quando se fala hoje autismo tem cura, é uma situação complicada, depende. Uma pessoa com ele instituído, uma pessoa mais velha, ela não tem cura, pelo menos não é sabido. Mas bebês com menos de 2 anos, já não é 1 nem 2 cientistas que eu ouvi falar em congresso que a criança tinha comportamento que fechava os padrões, os critérios para autismo. Depois de uma intervenção e passado um tempo, essa criança sai do critério de autismo. Então, não é mais. Então, a importância do diagnóstico precoce é fundamental no autismo. Sim, mas isso acontece, né? Em muitos casos, eu acredito eu que a maioria, porque a gente, né? Acho que as pessoas não esperam que uma criança vai nascer e que você vai ter um problema tão sério, né? Algum problema assim, né? Isso. Mas quais são as características mesmo que a gente pode observar que são mais comuns, né? Além desse não compartilhamento, de não dar atenção quando chama o nome, né? Que isso... As preocupações no primeiro ano de vida são bebês que não olham nos olhos, principalmente durante a mamada, bebês que não brincam com a mãe enquanto mamam, sorri para a mãe, larga o peito, volta a boca no peito, bate a mãozinha no peito. Isso é uma interação da criança com a mãe. São bebês assim, apáticos, que mamam e soltam o bico do peito. Isso não é uma característica presente em todas as crianças com autismo. Isso é comum, é frequente, mas não precisa ter isso. Então, eu sempre fico com muito medo de falar, porque as pessoas ainda estão com aquele pensamento assim, muitas pessoas. Ah, mas esse menino ele beija, ele gosta de abraço, então ele não é autista. Isso não tem nada a ver. Existe criança autista que não tem noção de social nenhuma e beija todo mundo, e conversa com todo mundo, e vai com todo mundo. Isso é um distúrbio da socialização, porque a criança, a partir de 8, 10 meses de vida, ela tem que estranhar os estranhos. É normal um bebê olhar para a cara de um estranho, chorar e não querer ir no colo. O bebê que vai no colo de todo mundo não está muito certo. Ele pode ser muito feliz, muito dado, mas ele pode ter um distúrbio dessa socialização. Então, todos os casos, nós nunca vamos analisar por um sintoma. Para fechar diagnóstico, nós temos que cumprir critérios. E se não cumprir todos os critérios, não dá para fechar que é um autista. Às vezes ele pode ter vários sintomas de autismo, como nós podemos ter também. Quem que não tem um tanto de mania, um tanto de situação, às vezes até esquisita. Mas a gente não fechando os critérios, a gente não fecha o nosso diagnóstico. Eu agradeço a sua participação, a sua vinda aqui. A gente vai continuar a semana conversando com mais especialistas
Sexta-feira tem o simpósio, quem não puder ir pode acompanhar aqui pela TV depois também. Que bom. Muito obrigada, doutora. Muito bom. Eu que agradeço poder informar. Obrigada. É com você aí no estúdio, Carlos. Obrigado, Marina, pela entrevista. E fique atento ao Jornal da Cidade para conhecer os especialistas da cidade e aprender conosco um pouco mais sobre o autismo. E assistam a seguir. Cunha vai recorrer contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o caso Temer. E relatório do impeachment de Dilma será apresentado hoje. Daqui a pouco a gente volta. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, anunciou que vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que determinou que a Casa deve dar andamento ao pedido de abertura do processo de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer. O deputado deve entrar com um recurso hoje. Cunha classificou a decisão como absurda e teratológica. Declarou ainda que, abre aspas, com essa decisão o ministro invade a competência da Câmara, fecha aspas. O presidente informou que ainda esta semana vai pedir que os partidos façam indicações de membros para a comissão. Ele acredita, no entanto, que ela não será criada por falta de quantidade suficiente. Cunha acrescentou ainda que sente que, abre aspas, há uma disposição de obstrução, fecha aspas. Ele negou que isso possa atrapalhar o andamento do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. O ministro Marco Aurélio Mello se manifestou nesta terça-feira em resposta a uma ação do advogado mineiro Mariel Marley Marra, que enviou o pedido à Câmara e recorreu da decisão de Cunha de arquivar a denúncia por crime de responsabilidade contra Temer. Segundo Mello, Cunha praticou um ato monocrático, contrariando o que determina a lei do impeachment 1079/1950. O ministro determinou que seja criada uma comissão especial para emitir um parecer sobre a abertura ou não do processo contra o vice-presidente. Em seu despacho, o ministro afirmou que Cunha queimou etapas ao não encaminhar a denúncia para análise de uma comissão especial. Na denúncia protocolada na Câmara, Marra usa como argumento para o pedido de impeachment de Temer a assinatura de decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso, mesma acusação feita contra a presidente Dilma Rousseff. E o relatório do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que tramita na Câmara dos Deputados, foi apresentado às 14 horas desta quarta-feira. E o relator, deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, que não quis adiantar o conteúdo do relatório e nem o seu parecer, ser favorável ou não ao impeachment da presidente. O texto foi lido na íntegra da comissão e a expectativa do relator é que haja um pedido de vista coletivo dos partidos. O pedido de vista serve para que os deputados possam analisar com mais cuidado o texto. Para essa análise, os parlamentares têm um tempo regimental de 2 sessões. Na semana passada, o relator já havia adiantado que iria apresentar o seu relatório antes do prazo. Pelo regimento, Arantes teria até a próxima segunda-feira, dia 11, para apresentar o seu parecer, o que equivale a 5 sessões após a defesa da presidente Dilma, completada nesta segunda-feira. O relator, no entanto, vai adiantar em 3 sessões a apresentação do relatório para que, com o pedido de vista, o texto já possa ser votado na segunda-feira, dia 11. Na semana passada, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, já havia dito em entrevista que se a votação do relatório da comissão for finalizada na segunda-feira, a votação no plenário da Câmara ocorrerá provavelmente na sexta-feira, dia 15.
E agora vamos falar sobre a economia. O dólar entrou nesta quarta-feira com alta de 1,86% a R$ 3,68. E o euro também entrou com alta de 1,16% e começou o dia a R$ 4,17. E agora vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira em Itajubá, que vai ser de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam bastante, com mínimas de 17 graus e máximas de 31 graus. E nesse momento aqui no estúdio faz 24 graus e a umidade relativa do ar está a 75%. E atenção, você, web espectador, registrou algum acontecimento no seu bairro através do seu smartphone e gostaria de compartilhar com outros moradores? Pois é, envie o seu vídeo para nós. A TV Itajubá agora disponibiliza um espaço para você construir as matérias junto com a gente. Não registrou ou não possui uma câmera? Pode participar também. Entre em contato conosco pelo Facebook, WhatsApp, e-mail ou telefone e deixe a sua sugestão de pauta que iremos até você. Os contatos estão aqui na tela e a TV Itajubá está de braços abertos para te receber. E este foi o Jornal da Cidade desta quarta-feira, dia 6 de abril de 2016. E para você que ainda não acessou o Jornal da Cidade, não acessou a TV Itajubá, mas está nos assistindo de alguma forma neste momento, é muito fácil, basta que você tenha algum acesso à internet. Como que é isso? Se você tiver um smartphone, você acessa a internet. Se você tiver um computador, você acessa a internet. Ou se você tiver uma Smart TV, melhor ainda, aí no conforto da sua casa, lá no sofá, você pode assistir a TV Itajubá através da sua Smart TV. Então a TV Itajubá está cada vez mais chegando mais longe, cada vez mais sendo mais acessada pelos nossos web espectadores, né? Porque ela foi projetada para funcionar dentro da maior rede mundial de comunicação do momento, que nós chamamos de internet. Então, para você empresário, né, que gostaria de associar a sua marca, né, associe a sua marca à TV Itajubá, porque a TV Itajubá só tende a crescer cada vez mais, tende a chegar em todos os grupos de pessoas, porque quem não tem um smartphone hoje, né, quem não tem um Facebook, quem não acessou o YouTube até hoje, né? Todos acessaram praticamente, né? E a TV Itajubá vai anunciar você aí de uma maneira tranquila. Muito fácil, basta ligar para nós através dos telefones 3621-4600 ou 3622-4772 ou ainda pelo celular 999-86-1444. E o DDD da nossa região é 35. TV Itajubá é uma TV, como é que é mesmo? De alcance mundial.